Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Começa o segundo mês do ano. Beto Guidini, um bom dia para você nessa manhã ensolarada em Nova Prata. Isso mesmo, Tiago. Bom dia. Tiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021. Hoje, dia do publicitário, Tiago. E a previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. E depois períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima pela manhã foi 17 graus e a máxima poderá chegar aos 24 graus. E nesses momentos já fazem 21 graus, com muito sol lá fora, Tiago, aqui em Nova Prata. E nós seguimos agora com as informações das manchetes que teremos que apresentar hoje aqui no Conecta News. Começamos pelas notícias da nossa região. Parcerias que garantem a segurança da população cotiporanense. E nas informações da Serra e do Planalto, a Casa da Cultura de Caxias do Sul tem as portas abertas para atividades presenciais a partir desse mês. E a notícia do Estado. O novo decreto determina interdição temporária das praias gaúchas. E na página da economia, o destaque é que a pobreza extrema no Brasil é maior em janeiro do que no começo da década passada. E pela agricultura, alta do milho. Avicultor de Mato Grosso tem prejuízo de R$ 1 por dúzia de ovos. E nos destaques internacionais dessa manhã, a disputa entre vacinas pela União Europeia e o Reino Unido expõe novas rusgas do nacionalismo em torno da vacinação. E pelas notícias do esporte, o Juventude está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. E nas informações da política, a Justiça Federal proíbe os caminhoneiros de fazerem eventuais bloqueios na sua greve na BR-101 e também as informações da eleição no Congresso, que começa no dia de hoje. E pelas notícias da atualidade, o litoral gaúcho tem registro raro de desova da maior espécie de tartaruga marinha. E hoje, Beto, segunda-feira, iniciando mais um mês para você que quer colocar novas metas na sua vida de alcançar novos patamares no mercado de trabalho, Universidade de Caxias do Sul está com as vagas disponíveis para o vestibular complementar. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro, as provas ocorrem no dia 14. Aqui no campus Nova Prata, sem necessidade de deslocamento pela Serra das Antas ou pelo Planalto Médio, você encontra os cursos de Direito, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Agronomia e Gestão Financeira. Universidade de Caxias do Sul, pés na região, olhos no mundo. E vamos começar pelas notícias da nossa região. Agora são 8 horas e 6 minutos. E segundo o portal da Rádio Estúdio FM, identificado o condutor de 19 anos, vítima fatal de acidente no interior de Nova Prata. Foi identificado como Cleomar Ribeiro Rodrigues, de 19 anos, o condutor que morreu vítima de um grave acidente ocorrido na Capela Nossa Senhora de Lourdes, na linha Finca Ferro, interior de Nova Prata. O seu velório ocorreu ontem, às 8 horas, na Igreja São João Bosco, e o sepultamento também ocorreu no domingo, dia 31, às 11 horas da manhã, no cemitério municipal de Nova Prata. E outra situação do trânsito foi identificada aqui em Nova Prata no último final de semana. Na última sexta-feira, por volta das 19h15, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência. Um condutor de um Volkswagen Fox se chocou contra uma espia de aço ligada a um poste de energia elétrica e foi constatado pelos policiais que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez e ainda dentro do veículo foram encontradas várias latas de cerveja. O condutor foi autuado, seu veículo recolhido e o CNH também foi apreendido e foi feito um boletim de ocorrência, Beto. E segundo o portal Estúdio FM, também a Brigada Militar flagra embriaguez ao volante e condutor sem CNH em Nova Bassano. Durante o turno de serviço, as guarnições do policiamento de Nova Prata e André da Rocha, juntamente com a Força Tática, na madrugada do domingo, dia 31, na rua Tancredo Neves, em Nova Bassano, por volta das 3 horas e 50 minutos, foi abordado o condutor de um veículo Palio de cor vermelha, sendo constatado que sua CNH estava vencida. Foi ofertado o teste de etilômetro e ao condutor sendo constatado um índice de 0,58 mg/L
Após 15 minutos foi feito o teste e constatado 0,82 mgl. Diante do resultado, foi dado a voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido para o hospital e posterior à delegacia de polícia aqui de Nova Prata. E agora, ao vivo conosco, Monalise Canali, trazendo as principais informações desta manhã. Bom dia, Monalise, uma feliz segunda-feira e um bom começo de semana para todos nós. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os nossos telespectadores. Muito obrigada e igualmente a todos nós que estamos iniciando a semana e também um novo mês. Iniciamos hoje 1º de fevereiro, quem diria, né? Já estamos nesse segundo mês e hoje a manhã está muito bonita. Iniciamos um mês com tudo. O ventinho está bastante frio, mas o sol está lá em cima, não temos nenhuma nuvem. Como a gente sabe, né, o tempo ele é imprevisível, então talvez até tenhamos alguma pancada de chuva no dia de hoje, apesar de não termos nenhuma nuvem por enquanto. Falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje temos um Acontece do município de Paraí, que é sobre a volta às aulas. O pessoal, como está se organizando para a educação infantil retornar com as atividades. E também o prefeito fala um pouquinho sobre quais são as perspectivas desse ano para que se inicia, né, essa nova administração e quais são as perspectivas, então, para a educação nesse ano. Além disso, como sempre, temos o nosso plantão com o Dr. Guilherme. Ele que fala um pouquinho sobre como está a situação da Covid-19 aqui no nosso município, sobre os casos, a vacinação, se estamos talvez em um declive de casos, o que esperamos que sim. Ele traz então todas essas informações para nós nesta manhã de segunda-feira. Lembrando que a partir das 10h30 hoje pela manhã temos ao vivo o programa Algo a Mais. 15 para meio-dia, 11h45, temos o programa Expresso Meio-Dia com o Thiago, trazendo então as atualizações das notícias da região e do mundo. A partir das 21 horas, hoje à noite, teremos um reprise do programa Entrevistas com a Sônia Reginato. E às 22 horas, hoje iniciamos fevereiro com tudo, temos o programa Papo. Tivemos um pequeno delay no sinal da Monalise, mas essas foram as principais informações. Caso algo mais aconteça, ela entra em contato conosco e a gente coloca ela ao vivo. Seguindo com as nossas notícias, na última sexta-feira, fortes temporais caíram sobre toda a nossa região e com as imagens da Rádio Estúdio lá de Nova Araçá, nós temos aí as fortes torrências que se abateram sobre a nossa cidade vizinha, causando inclusive transtornos e alagamentos na área urbana e também na zona rural, porque choveu bastante na última sexta-feira, né, Beto Guidini? Muita chuva, né, Tiago? E agora, seguindo as informações, segundo a Estúdio FM, as sinaleiras da BR-470 em Veranópolis estão inoperantes. As sinaleiras que dão acesso ao bairro Medianeira, na BR-470 em Veranópolis, estão inoperantes. O fato persiste durante o dia de ontem e decorre devido aos fortes ventos e chuvas dos últimos dias. Para tanto, motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho. E a Prefeitura Municipal, que é responsável pela manutenção do equipamento, já está ciente do problema e prevê que o mesmo seja resolvido nas próximas horas. E seguindo com informações, os repasses a entidades assistenciais no município de Veranópolis por parte do Poder Público já passam de R$1.300.000. Entre as entidades beneficiadas estão a Liga de Combate ao Câncer, a AVAEC, a APAI, a Sociedade São Francisco e a APAV. Diversas entidades do município têm recebido o apoio do Poder Público Municipal e a soma no total, nos valores de 2021, já ultrapassa a marca do R$1.300.000. E, segundo o portal Estúdio FM, a caminhada pedindo justiça pelos animais resgatados vítimas de maus tratos foi realizada em Veranópolis. Aconteceu na tarde de domingo, dia 31, uma manifestação pacífica em Veranópolis, pedindo justiça aos animais que foram resgatados no último dia 11 de janeiro, vítimas de maus tratos. A ONG Instinto Coruja organizou a caminhada, que prezou também pela segurança em relação à pandemia de Covid-19. Famílias, pessoas, veranenses defensores da causa animal estiveram presentes no ato, que começou por volta das 16 horas na Avenida Oswaldo Aranha e seguiu até a Praça 15 de Novembro. Entre os presentes estava Regina Becker, secretária de Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul e atuante da defesa da causa animal, sendo uma das denunciantes do caso.
Muito bem, agora sim, Monalise Canali com sinal restabelecido para seguir com as suas informações. Fala, Monalise! É isso mesmo, Thiago. Tivemos um pequeno probleminha no finalzinho da minha chamada ao vivo, né? Então a gente vai fazer o chamamento novamente para os programas que esperam vocês, nossos telespectadores, a partir das 10h30 da manhã. Então, o programa Algo a Mais. 11h45 Expresso Meio-Dia com o Thiago, que está fazendo agora o Conecta News. A partir das 21 horas, temos um reprise do programa Entrevistas com a Sônia Reginato. E, como estava dizendo anteriormente, iniciamos fevereiro com tudo, papo reto, hoje falando sobre crenças e energias com a Bia e com a Érica. Então a gente convida a todos para que fiquem ligadinhos na nossa programação e desejamos a todos uma ótima semana. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, Mona, e nós seguimos com as notícias da região, porque nós tivemos aí no último dia 28, né, no último sábado, na última sexta-feira, um caminhão acabou tombando na Serra das Antas, na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Um caminhão, ao fazer uma curva, acabou tombando na pista. Foi na altura do quilômetro 190, que fica às margens aí de uma tenda. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu 4 quilômetros da ponte Ernesto Dornelles, do lado pertencente a Veranópolis. E segundo as informações, o motorista não se feriu e a rodovia funcionou em meia pista até que o veículo fosse removido. E segundo o portal de Cotiporã, parcerias que garantem a segurança da população cotiporanense. Nos últimos dias, o prefeito de Cotiporã, Ivelto Mateusardo, e a vice-prefeita Lenita Zavonello Tomasi receberam a visita de profissionais da área de saúde e segurança pública da região. Na última semana, o delegado de polícia Tiago Madalosso Baldin esteve no município apresentando-se às autoridades e colocando-se à disposição. Devido à aposentadoria do antigo delegado regional de polícia, Paulo Rosa, Tiago responde atualmente pelo município de Cotiporã. O delegado esteve na prefeitura municipal acompanhado pelo comissário Edson Luiz Dalla Piccola e a estagiária jurídica Elisa Espanhol Darós. E informação que a gente recebe, ocorreu um incêndio no último sábado, dia 30, e aí foi acionada a SCAB, que é o Corpo Voluntário de Bombeiros aí de Serafina Correia. As chamas tomaram conta de uma residência no bairro Bela Vista e, graças à agilidade da guarnição, os danos foram apenas materiais nesse sinistro, desculpe. E agora falando sobre as notícias da Serra e do Planalto. Segundo a Petros News, a Casa da Cultura de Caxias abre agenda de apresentações presenciais. O Teatro Municipal Pedro Parente, localizado na Casa da Cultura, será palco para a apresentação do espetáculo O Gato de Botas, a primeira do ano com a presença de público. Porém, em respeito às determinações sanitárias de prevenção e combate ao coronavírus, a ocupação estará limitada a 50% da capacidade. E de acordo com a diretora da Casa de Cultura, Percy Vargas de Abreu e Lima, Elisângela de Cássia Borges de Souza, o público ainda deverá manter distanciamento de 1 metro, aplicar álcool gel e usar máscara, entre outros cuidados sanitários. E a apresentação começou no sábado, dia 30, com início às 16 horas. E seguindo com as notícias aqui também de Caxias do Sul, olha essa iniciativa, Beto. Uma cervejaria criou uma lista de espera virtual e através de aplicativo. Ela avisa os clientes qual é a melhor hora de chegar no bar para evitar as aglomerações e as filas. A cervejaria La Birra foi o primeiro local que desenvolveu uma fila de espera virtual. Ela oferece soluções para a gestão de reservas, entrada na fila de espera e cardápio digital, e pagamento sem contato e pedidos no delivery. A forma aí que a cervejaria achou para atuar é para evitar maiores aglomerações e também manter o movimento. Afinal, todo mundo tem que se inovar nesse cenário, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Petros News, populares salvam vida de jovem que tentou se jogar entre passarela em Farroupilha. Um jovem de 18 anos tentou se suicidar na manhã do domingo, dia 31, na passarela do Parque Industrial, quilômetro 59 da ERS 122 em Farroupilha. O fato foi registrado por volta das 8 horas e 45 minutos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e evitou que o rapaz se jogasse. E a Polícia Rodoviária Estadual, PRE, de Farroupilha ajudou no controle do trânsito.
E informações também que a gente recebe pelo portal Leove, um outro acidente deixou o trânsito na Rota do Sol bastante lento no último sábado. Foi na altura do quilômetro 9 da RS 486, na região de Itati. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caso ocorreu na entrada do segundo túnel, no sentido Serra Litoral. O motorista não se encontrava no local quando as equipes foram informadas e o local foi isolado após para a retirada do caminhão. Pode ler a próxima também, Thiago, por favor. Vamos lá, pela tua Rádio Cacique. As informações dão conta de que a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Vila Maria. 30 policiais acabaram participando de uma operação na manhã da última sexta-feira. Eram os agentes da Delegacia de Passo Fundo, Marau e Casca, num trabalho coordenado pela Delegacia Regional, através do do delegado Adroaldo Schenkel. Em entrevista, ele explicou que os mandatos foram cumpridos em 3 residências e estabelecimentos comerciais. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos e são denúncias de possíveis crimes eleitorais e práticas de crimes comuns. Os inquéritos estão relacionados e teriam ocorrido no período pré-eleições, como abordagens, perseguições, intimidações e um caso mais grave que um dia antes do pleito, disparo de arma de fogo. Os objetos apreendidos agora vão encaminhar a investigação sobre esse caso ocorrido antes das eleições. Complicada essa situação, cidade pequena sempre tem as eventuais disputas, né? Mas o pessoal tem que saber o limite das circunstâncias. E nesse caso, em Vila Maria, parece que muita gente passou do limite e a Polícia Civil agora investiga para apurar se houve crime e quem são os responsáveis. Agora uma fatalidade, Thiago. Segundo a Rádio Irapuru, o atirador tenta balear o desafeto e acaba matando o amigo em Passo Fundo. No início da noite do sábado, dia 30, um homicídio foi registrado em Passo Fundo. Além de uma pessoa morta, o crime deixou também 2 feridos. O fato ocorreu na Avenida Sinimbu, no Parque Farroupilha de Passo Fundo. Este foi o primeiro homicídio de 2021 registrado em Passo Fundo. E segundo informações obtidas no local, 2 homens tripulando uma motocicleta Honda CG preta, com a placa levantada para não ser identificada, chegaram a um bar do local com o intuito de balear um desafeto. O caroneiro da moto, com 2 armas de fogo, iniciou os disparos ao alvo. Porém, enquanto atirava com as 2 armas, feriu e matou o condutor da moto, que levou ao local. E a vítima foi identificada como Cassiano Manuel Uber Portela, de 24 anos. Beto, a gente tem algumas circunstâncias nesse fato que devem ser comentadas, né? Primeiro, era uma tocaia, pelo que a reportagem nos conta, né? Os sujeitos vieram aí armados para dar cabo a uma terceira pessoa. Só que acabou se atrapalhando na execução e acabou matando o próprio amigo. Mas o fato, né, nessa notícia toda que a gente desperta é que houve aí uma flexibilização da venda e do acesso às armas e toda essa circunstância. E muitas vezes discussões banais acabam sendo resolvidas aí na base da bala. E esse tipo de fato e esse tipo de notícia entristece quando a gente tem que repassar, mas nós chamamos a atenção, né, que nem tudo pode ser levado aí às circunstâncias dessas vias de fato, das pessoas se atirarem. Porque no caso, né, a gente tem outras ferramentas para resolver e as armas nesse tipo de situação acabam só trazendo violência e tragédia. Isso mesmo. E agora nós vamos para as notícias do Estado. Começamos pelo portal do Estado do Rio Grande do Sul. O mapa preliminar da 39ª rodada indica 11 regiões em vermelho e 10 em laranja. Ainda há alto risco de maior parte do estado para o esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus no mapa preliminar da 39ª semana de distanciamento controlado, divulgado na sexta-feira. A leve melhora em indicadores monitorados pelo sistema de análise de dados se refletiu no aumento das regiões com bandeira laranja. De 4 regiões em laranja da rodada anterior, o Rio Grande do Sul passou para 10. As outras 11 ficaram em vermelho. E, mais uma vez, não há bandeiras amarelas ou pretas, com risco altíssimo. Bem, seguindo com as informações que nós temos aí,
Uma carreata em Porto Alegre pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e vacinas para todos os brasileiros. Diversos protestos tomaram conta do Brasil no dia de ontem, mas em Porto Alegre 50 veículos participaram percorrendo diversas ruas da capital. Com as faixas de abre aspas, o Brasil precisa respirar, fora Bolsonaro e vacina para todos já, 50 veículos percorreram as ruas da cidade em um protesto organizado que percorreu aí as avenidas Padre Cacique e diversas ruas da Zona Sul e da Zona Leste da capital. E segundo o portal CCS2, a meteorologia lança nota sobre alarme falso de ciclone bomba. O curso de meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, o PFEL, lançou uma nota a respeito de um alarme falso de ciclone bomba para o sul do Brasil, divulgado na mídia e nas redes sociais. O documento busca esclarecer alguns pontos importantes a respeito da previsão de fenômenos meteorológicos. Muito bem, e seguindo com as informações que a gente tem pelo portal da Surgs, é dito aí que nas próximas semanas teremos grandes volumes de chuva no Rio Grande do Sul, né? A informação é que nós passamos é que, de acordo com a Secretaria de Pecuária, Agricultura e Desenvolvimento, entre segunda e o próximo domingo deslocaremos aí uma área de alta pressão. Hoje a nebulosidade seguirá predominando em várias regiões do estado. Entre terça e quarta-feira, as áreas de baixa pressão novamente vão se intensificar e a instabilidade vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. Estamos respirando um pouco aí, Beto, porque choveu o final de semana praticamente todo. Hoje abriu um sol. Vamos torcer aí que o tempo colabore. Em segundo o portal Sul 21, o Ministério Público cria grupo de trabalho para investigar desvios de vacinas no Rio Grande do Sul. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, MPRS, anunciou na sexta-feira, dia 29, que criou um grupo de trabalho para atender a demanda de denúncias sobre pessoas que teriam sido indevidamente vacinadas contra a Covid-19. Segundo o levantamento do Centro de Apoio Operacional de Defesa de Direitos Humanos, o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde receberam até quinta-feira 85 denúncias de possíveis casos de fura-fila na vacinação no Rio Grande do Sul. As cidades com maior número de possíveis fraudes são Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Agudo, Alvorada, Gravataí e Torres. E olha ali, Beto, seguindo a informação pelo portal do Ministério Público, já são analisadas mais de 300 denúncias de fraude na vacinação até agora aqui no estado do Rio Grande do Sul. Conforme um levantamento feito pela coordenação do grupo de investigação, até a última quinta-feira, 285 denúncias de fura-fila estavam sendo averiguadas. E as cidades com os maiores índices seguem sendo aí a capital, Santa Maria e Caxias do Sul, nos 3 primeiros lugares. E de acordo com a promotora Ângela Salton Rotuno, a coordenadora do grupo, essas informações estão sob análise e vão ser investigadas todas as ocorrências sobre esse fato. E segundo o portal Estúdio FM, abre aspas, Tchê, gotinha, fecha aspas, o MTG cria novo mascote para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Através de várias ações, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, decidiu promover uma campanha para incentivar os gaúchos a se vacinarem contra a Covid-19. Uma delas é o mascote Tchê Gotinha, concebido pelo artista plástico Anito Cáurio. A iniciativa será lançada nesta semana com depoimentos, videoclipe e peças gráficas nas redes sociais da entidade. O principal objetivo, segundo o Departamento de Comunicação do movimento, é desfazer boatos sobre a eficácia dos imunizantes. Muito bem, todo mundo entrando aí na campanha de vacinação em prol, óbvio, da vacina, né? Não dá para negar a eficácia dos imunizantes, inclusive o MTG, importante iniciativa do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Agora, Beto, conhece o Centro Histórico de Porto Alegre? Conheço. Muito bem, na última sexta-feira um fato inusitado acabou aí acometendo quem estava num restaurante chamado Caminho dos Jacarandás, na Praça da Alfândega, porque um galho de aproximadamente meia tonelada acabou despencando de uma árvore e caiu em cima de um restaurante. O fato ocorreu por volta das 13 horas. O SAMU foi acionado, 4 pessoas ficaram feridas, né?
e a área em frente à praça abriga um café, hamburguerias e bar e também o Boteco do Porto, onde o galho acabou caindo. A proprietária disse que se não fosse a estrutura de ferro que dá sustentação ao teto, que foi amassada, o risco poderia ter sido muito maior. Situações aí que acabam acontecendo, as árvores acabam sendo bonitas, mas elas não avisam quando quebram. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Repórter, o motorista é preso pela PRF após causar acidente com morte na Freeway. Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após se envolver em um acidente que resultou na morte de um homem na manhã do sábado, dia 30, em Porto Alegre, na BR-290, na Freeway. Ele não tinha habilitação e causou um acidente grave enquanto participava de um racha, segundo denúncias recebidas via 191. E segundo a PRF, por volta das 9 horas, usuários da rodovia ligaram para o telefone de emergência 191, relatando que um Camaro com placas de Gravataí e um Corsa com placas de Canoas faziam um racha na Freeway. Ainda contaram que, em um determinado momento da corrida, o Camaro cortou a frente do Corsa, que perdeu o controle e saiu da pista, capotando várias vezes. E os policiais rodoviários federais imediatamente iniciaram as buscas pelos veículos envolvidos. E na próxima saída da rodovia, à direção da Avenida Assis Brasil, encontraram o Corsa acidentado com um motorista, um homem de 27 anos, de Canoas, morto. O local ficou isolado pela PRF para os trabalhos da perícia. Bem, não sei o que é mais horrível nessa notícia, né? Um pega pela Freeway ou um Camaro e um Corsa numa competição. O fato é que tudo isso terminou em tragédia, uma grande irresponsabilidade, né? Gurizada com um carro na mão acaba fazendo esse tipo de bobagem. Pessoas inocentes muitas vezes pagam e diversas denúncias, né? Afinal, ninguém compactua com esse tipo de atitude. E Beto, informação aí que vem pelo portal da Jovem Pan. As praias do Rio Grande do Sul terão uma interdição momentânea da noite de hoje até amanhã de terça-feira. O governador, no último sábado, editou um decreto aí fechando as praias durante todo este período, né? Que se instala aí da noite de hoje, dia 1º, até amanhã de terça-feira, dia 2, onde ocorreriam aí as homenagens a Iemanjá, já que amanhã é dia da Orixá e também de Nossa Senhora dos Navegantes, inclusive feriado em Porto Alegre. E o governador, para evitar maiores aglomerações, decidiu aí então momentaneamente interditar as faixas de areia em todo o litoral gaúcho. Então hoje às 6 da tarde tem que recolher o guarda-sol e dá para voltar só amanhã de tarde, Beto. Isso mesmo. E segundo as festividades, segundo o portal Repórter, as festividades para navegantes e Iemanjá estão proibidas no Rio Grande do Sul. Com a proximidade das celebrações em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá, e a necessidade de evitar a propagação do coronavírus, o governo do estado publicou no sábado, dia 30, a atualização do decreto 55.736, que estabelece os protocolos de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Entre as novas medidas estão a proibição de aglomerações com mais de 10 pessoas em todas as celebrações religiosas para qualquer bandeira a partir de agora, e visando exclusivamente o próximo feriado. Todas as praias do litoral e as águas internas, rios e lagoas do estado devem ser interditadas das 18 horas da segunda-feira, dia 1º, até as 8 horas da terça-feira, dia 2. E olha essa notícia para a gente encerrar, Beto. Isso ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Um incêndio criminoso acabou deixando 17 pessoas desabrigadas e uma pessoa em estado grave que está no HPS em Porto Alegre. O fato ocorreu no bairro Santo Antônio e a suspeita é de que um ex-companheiro da proprietária da casa, inconformado com o fim da relação, ameaçou colocar fogo e acabou consumando o ato que queimou toda a casa da família e também funcionava como uma área de quartos de pensão. 17 pessoas agora estão sem ter aonde morar por conta desse fato reprovável e hediondo. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. O Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Vestibular complementar. Vestibular complementar UX.
Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Na próxima semana, dia 13, estaremos recebendo aqui nos estúdios a dentista doutora Rafaela Santos. Estará conversando conosco sobre o tema Enalteça a Beleza de Ser Você. Nos acompanhe.
Retornando ao vivo para você nessa manhã de segunda-feira, é 1º de fevereiro, um mês já passou inteiro e o que você fez para mudar as perspectivas para este ano? Enfim, entramos aí no mês do carnaval, que nesse ano não vai ter carnaval, mas seguimos nesse movimento atípico da sociedade, Beto Guidini. Agora, economia, as notícias da agricultura, o mercado financeiro e também as notícias internacionais. Isso mesmo, agora são 8 horas e 38 minutos. Mas antes disso, a previsão do tempo. A previsão do tempo para essa segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima foi 17 graus e a máxima poderá chegar aos 24 graus. E neste momento, com sol, está fazendo 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações sobre a economia. Segundo o portal Metrópolis, o número de brasileiros endividados em 2020 foi o maior em 11 anos, diz a CNC. O percentual de endividados do país fechou em 2020 em 66,5%, segundo o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. É o maior patamar de endividamento familiar em 11 anos. Em 2019, por exemplo, os endividados eram de 63,6% das famílias brasileiras. E as famílias inadimplentes, ou seja, com contas ou dívidas em atraso, chegaram a 25,5% no ano passado, acima dos 24% de 2019. Já as famílias sem condições de pagar as dívidas em atraso somaram 11% em 2020, percentual também superior ao ano anterior, de 9,6%. E seguindo com informações, Beto, sobre aí o Programa de Manutenção do Emprego e Renda. Estudos são feitos e o governo pensa em propor a continuação do projeto, mas dessa vez não é para todas as empresas. Seriam apenas para as áreas mais atingidas, como bares, restaurantes, o setor de serviços de entretenimento, eventos, entre outros. Essas seriam as circunstâncias que o governo federal está estudando para recriar aí o programa de manutenção, programa do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Esse é o nome do programa, que faz o corte na folha de pagamento e o governo custeia a outra metade. Segundo informações tidas pelo portal UOL, nesse momento o estudo seria dirigido apenas para setores específicos e não para todos os negócios. Quem manteve o seu faturamento em dia não teria acesso e são necessários, claro, a criação de uma medida provisória que seja aprovado pelo Congresso para a recriação do programa. E agora as notícias pela agricultura. Segundo o portal Canal Rural, a alta do milho. Avicultor do Mato Grosso tem prejuízo de R$1 por dúzia de ovos. O avicultor Josilei Rogério Barbeiro, de Tangará da Serra, no Mato Grosso, precisa de 420 toneladas de milho em forma de ração para alimentar 230 mil aves e garantir a produção diária de 160 mil ovos. Com a alta do preço do cereal, a renda do produtor ficou mais apertada. Diz ele que nós, do setor da avicultura, de postura comercial, estamos passando por uma das maiores crises já vivenciadas, provocada pelo alto custo da produção devido às fortes altas do milho, chegando a 100% de aumento em relação à safra anterior. E também os produtores não conseguiram repassar o preço final do produto, que estão com prejuízo em torno de 30% na produção. Beto, essa situação é bem complicada. A gente tem aqui realidades bem próximas de que o produtor do frango aí, ele sempre acaba passando por circunstâncias complicadas. Não só o frango de corte, como o avicultor que cultiva aí os ovos, né? O preço do farelo de milho, do farelo de soja, os insumos para a produção subiram muito, o que não pode ser repassado na venda dos produtos beneficiados, como a dúzia de ovos. E aí esse relato que a cada dúzia vendida, o produtor tem um prejuízo de R$1. Quanto você acha que uma granja produz aí? 250 mil ovos por dia? É uma quantidade bastante grande, divida por 12 e multiplique aí para ver qual é o prejuízo desse produtor no Mato Grosso, que é uma situação em cascata de todos os produtores no Brasil. E problemas aí vinculados justamente, né, a essa ausência de rentabilidade, a gente pode fazer uma ponte com a próxima notícia que vem do Correio do Povo. A pobreza extrema no Brasil é maior em janeiro de 2021 do que no começo da década passada.
Neste último mês de janeiro, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com R$ 246 ao mês, com o fim do auxílio emergencial. E é essa a situação que nós temos para o começo do mês de fevereiro, né? De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os dados foram coletados aí a partir do PNAD contínuo da Covid-19 e 27 milhões de pessoas estão nessa condição e vivem um dia inteiro com menos de R$ 8,20, conforme a Fundação Getúlio Vargas. É uma situação extremamente complexa. Nós tivemos o auxílio emergencial, a vida de muita gente acabou melhorando ou atingindo os níveis mínimos para a sobrevivência, mas o auxílio terminou e a circunstância da pandemia continua. Agora resta saber qual será a saída adotada, por óbvio, pelo governo federal, porque o Brasil depende e muito, principalmente quem está abaixo da linha da pobreza, depende muito das ações governamentais e das políticas públicas para conseguir um sustento mínimo de sobrevivência. O Renda Brasil, que foi muito falado no ano passado, que seria um programa de renda mínima para todos esses brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, acabou não saindo do papel frente aos programas de austeridade, né, que é aquela manutenção do Risco Brasil e dos números do teto de gastos, que foi cobrado, inclusive, por investidores internacionais. E então, esse é o complicado duelo que temos que travar entre o social e o capital, Beto. Isso mesmo. Agora nós vamos ao mercado financeiro, né, Thiago? Isso. Então, começamos pelo dólar. O dólar fechou na sexta-feira a R$ 5,47, o euro a R$ 6,62, a libra R$ 7,48. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 166 e mínimo R$ 148. O milho máximo R$ 85, mínimo R$ 75,50. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 92,05 e mínimo R$ 88,55. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 282,50 e mínimo R$ 270. Arroba da vaca máximo R$ 273 e mínimo R$ 260,45. E olha lá, Beto, o mercado financeiro num oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne, Universidade de Caxias do Sul, vestibular com inscrições até 10 de fevereiro, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Adilnet Telecom. E os números, todo mundo no vermelho de novo, Beto Guidini. Ibovespa fechou em queda na sexta-feira com uma queda acentuada de 3,21% na casa dos 115 mil pontos. Dow Jones em queda de 2%, Nasdaq em queda de 2%. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo. E os números encerrados no Oriente, Xangai alta de 0,64% e Nikkei em Tóquio alta de 1,55%, Beto. Isso, agora são 8h45 e nós seguimos com as informações agora com as notícias internacionais, as notícias do mundo, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, análise. A disputa entre a União Europeia e Reino Unido expõe o nacionalismo na vacinação. A Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, foi um momento crucial na pandemia. Nela, os líderes começaram a mostrar alguma unidade enquanto as mortes por Covid-19 se aproximavam de 1 milhão. E segundo os próprios dirigentes, eles haviam aprendido duras lições com os danos causados no armazenamento de equipamentos de proteção. Quando uma vacina fosse desenvolvida, os mais vulneráveis do mundo seriam os primeiros da fila, afirmaram eles. Aí agora, as vacinas já chegaram e essa solidariedade se desgastou. Entre o Reino Unido e a União Europeia, ela desapareceu totalmente e deu lugar a uma batalha aberta sobre quem tem direito às dezenas de milhões de doses produzidas pela farmacêutica sueca britânica AstraZeneca. Enquanto isso, muitos países em desenvolvimento ainda lutam para conseguir iniciar a vacinação. E polêmicas na Rússia, né? Porque mais de
3.000 pessoas foram presas em violentos protestos no último final de semana. Milhares de pessoas protestavam contra a prisão de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. A esposa do militante está entre os detidos. Lembrando que Navalny ficou um longo período em Berlim se recuperando de um envenenamento. E os vários manifestantes foram às ruas e foram recebidos na base da porrada pela polícia, porque a violência foi bastante expressiva nas ruas de Moscou e 3.000 pessoas acabaram sendo detidas. E um forte esquema de segurança com fechamento do metrô impediu que os manifestantes chegassem até Lubyanka, motivo pelo qual a equipe de Navalny pediu mudanças no percurso. Enfim, polêmicas na Rússia e o caso Navalny começa a despertar o interesse internacional. Joe Biden, no seu primeiro comunicado e conversa com Vladimir Putin, mencionou o caso de Alexei Navalny e seu envenenamento, quais são as circunstâncias que isso aconteceu e como a Rússia pretende trazer aí para o século XXI maneiras mais equalizadas de democracia e de Estado democrático de direito. Afinal, Vladimir Putin é um herdeiro direto da KGB soviética e seus métodos são bastante familiarizados com aqueles utilizados até 1989. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Último Segundo, um incêndio de grandes proporções atingiu um hospital no Chile e os pacientes foram removidos. Na manhã do sábado, dia 30, um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Clínico San Borja Arrayán, em Santiago, no Chile. As partes da unidade da saúde ocupada por pacientes não foram atingidas e foi controlado pelas autoridades. As informações foram apuradas pelo G1. E segundo as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde local, o incêndio atingiu parte elétrica, caldeiras e alguns outros serviços não especificados. Por cautela, pacientes e até recém-nascidos foram transferidos para hospitais próximos. Muito bem, essas foram as principais informações que nós tínhamos aí da economia, da agricultura, do mercado financeiro e também do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com as informações da dupla Grenal e do esporte. Agora são 8 horas e 49 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata.
André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Na próxima semana, dia 13, estaremos recebendo aqui nos estúdios a dentista doutora Rafaela Santos. Estará conversando conosco sobre o tema Enalteça a Beleza de Ser Você. Nos acompanhe. Retornando ao vivo para você, hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e nós vamos falar de esporte. Mas se você não se deu bem em nenhum esporte que praticou na vida, assim como eu, trate de estudar. E para isso, a Universidade de Caxias do Sul está com vagas disponíveis no seu vestibular remanescente. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. As provas ocorrem no dia 14. E aqui em Nova Prata, nós temos aí à disposição, sem precisar se deslocar madrugando na Serra das Antas ou pelo Longo Planalto Médio, Direito, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Ciências Contábeis e também Agronomia. Todos os cursos são feitos aqui da forma presencial e também com uma profunda dinâmica entre o prático e o teórico. Vem para a Universidade de Caxias do Sul, você também. E tu, Beto Guidini, qual esporte tu fez sucesso na vida? Natação, gostava muito. Ah, nadar, né? Não, nadar. Fazer nada. Agora são 9 horas e 56 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Os períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima foi de 17 graus e a máxima poderá chegar aos 24. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando de esportes. Segundo o portal Globo Esporte, o goleiro Wilson faz um gol e pega um pênalti, mas Curitiba e Grêmio só empatam no Couto Pereira. Segundo o aniversário do dia, o goleiro Wilson marcou um gol e defendeu o pênalti, mas Curitiba e Grêmio só empataram por 1-1 no jogo disputado na tarde do domingo no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Brasileirão. O tricolor gaúcho saiu na frente com o zagueiro Paulo Miranda no primeiro tempo, mas o Coxa conseguiu um empate com o goleiro Wilson no segundo. No fim, o Grêmio teve a chance de dar vitória, mas Jean-Pierre bateu o pênalti fraco e o Wilson
salvou no cantinho. O resultado é ruim para os dois times, já que o Coritiba segue afundado na vice-lanterna e o Grêmio desperdiça a chance de encostar no G4. Exatamente, Beto Guidini, mais um empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro, recordista de empates de todas as campanhas que já aconteceram. Mas por falar em Campeonato Brasileiro, tem um time que segue isolado na liderança, né, Beto Guidini? Isso. Quem é ele? Quem é ele? O Colorado, né? Segundo o portal Globo Esporte, o Inter vence o Bragantino e aumenta em mais um ponto a distância para o segundo. Segundo quem para o Inter, o líder do Brasileirão isolado, o time gaúcho fez um duelo ferrenho das melhores campanhas do segundo turno contra o Bragantino na noite de domingo de ontem, no Beira-Rio, mas saiu mais uma vez com a vitória da 33ª rodada. Pratic e Edenilson, de pênalti, garantiram 2-1 e o 9º triunfo seguido da equipe da competição. Elinho diminuiu, mas sem o resultado do Flamengo, que joga na segunda-feira. E o Colorado aumenta em 1 ponto a vantagem ao segundo colocado. Muito bem, mas teve polêmica nesse pênalti. A internet não está muito convencida de que foi pênalti não, viu? Falaram que agora bola na barriga também rende pênalti, mas tudo bem, né? Segue o baile. E quem está de volta à elite do Campeonato Brasileiro após 13 anos amargando as divisões de acesso é o Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul. A galera do Alfredo Jaconi que está comemorando porque a vitória por 1-0 sobre o Guarani rendeu o retorno do Juve à Série A. E ano que vem, Juventude disputando aí o Campeonato Brasileiro de volta a ele, que foi o time do interior do Brasil que por mais tempo permaneceu na Série A. Volta novamente, Caxias do Sul está agora na rota da elite do futebol nacional. E agora pelo portal Esporte do IG. É campeão. O Palmeiras vence o Santos nos acréscimos e conquista a Libertadores. Segundo as informações, o jogo do sábado passou longe de ser o primor técnico. Praticamente toda a emoção ficou para o final. Muito para o final. Mas que emoção. Breno Lopes, de cabeça, fez o gol do título do Palmeiras na vitória por 1-0 sobre o Santos no Maracanã. O Verdão, mais uma vez de 2 décadas depois, é dono do continente. É o campeão da Copa Libertadores. Muito bem, Beto Guidini. Em um jogo decidido lá no finalzinho. O Palmeiras agora, o que isso altera a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul? Como o Palmeiras é campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial de Clubes no Catar. E a final da Copa do Brasil, aguardada pelo Grêmio e que será disputada com o Palmeiras, vai ficar lá para o mês de março. Então vai dar mais tempo de preparação e o torcedor gremista vai ter que ficar aí aguardando a finalíssima acontecer. Agora são 9 horas. Assim como diversos municípios da região, Paraí retornou com as aulas presenciais para a educação infantil. Nós vamos compreender melhor nessa matéria como isto vem acontecendo. O ano de 2021 recém começou, mas já temos ótimas notícias no quesito educação e saúde também. Além da vacinação que já iniciou em todo o mundo, as aulas estão voltando a acontecer. Hoje estamos aqui no município de Paraí, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mateus Dal Poço, onde as atividades já retornaram. Vamos conferir. Nós fizemos um trabalho conjunto com o Conselho de Combate ao Covid, exatamente pensando nessas medidas. Nós temos que estar sempre atentos de não nos afastar, vamos dizer assim, daquilo que é o necessário. Então o Conselho, depois de pautar esse assunto, colocando várias possibilidades, vamos dizer assim, várias precauções, preocupações que nós temos que ter, ele permitiu com que nós, aos poucos, voltássemos, se não à normalidade, mas que nós tendêssemos a voltar à normalidade. E é o que nós estamos fazendo, com todos os cuidados, com a Secretaria da Educação, com toda a equipe da direção das escolas, enfim, funcionários. E essa preocupação com os pais, com os alunos,
de que a gente volte aos poucos. Aqueles pais que não têm ainda, vamos dizer, a confiança, a tranquilidade de mandar os alunos para a escola, eles vão aguardar. Há uma faculdade, vamos dizer, desses pais enviarem os alunos. Mas estamos tomando todas as medidas, todas as cautelas e esperamos sim que agora com a vacina também alivie um pouco essa tensão que existe na sociedade e aos poucos se volte à normalidade dentro daquilo que é possível. Por quê? Porque nós avaliamos que, no caso especificamente das crianças menores, a presença delas, a aula presencial, ela é muito mais produtiva do que a aula remota. E aqueles alunos, então, a partir da 1ª, 8ª série, 9º ano, desculpe, eles continuarão tendo parte presencial e parte remota, porque com eles se nota um aprendizado melhor desse sistema, vamos dizer assim. Por isso que nós estamos, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Combate à Covid, fazendo esses passos na direção de voltarmos aos poucos às salas de aula. Nós encaramos a área da educação como uma das primordiais da administração. Claro que no momento nós temos uma ênfase maior na questão da saúde, por uma questão lógica de pandemia, mas o aprendizado, o aluno, desde o seu começo, que é onde ele começa, na verdade, a formar a sua personalidade, o seu, vamos dizer, o seu caráter, tudo aquilo que ele vai levar para a vida, ele é de suma importância. Por isso que nós estamos agora também, junto com a secretária de Educação, a Rejane e toda a sua equipe, já buscando nos preocupar com possíveis cursos de qualificação dos professores, que na nossa avaliação, nós tendo os professores, os mestres, monitores, enfim, atendentes, que estejam bem preparados, eles poderão, com certeza, transmitir às crianças um melhor aprendizado. Isso que nós queremos para nossas crianças. Estamos, inclusive, avaliando a questão de currículo, de inserção de algumas ou uma ou mais disciplinas que possam ser importantes ao aprendizado do aluno. E seguramente também estamos agora muito preocupados com os espaços físicos, porque esse distanciamento que ainda é exigido, ele faz com que nós nos obrigamos a nos preocupar com esses espaços físicos e, claro, com projetos de ampliação, como tem uma escola EMEI que necessita de ampliação, que nós estamos agora providenciando para gestionar junto aos órgãos públicos federais, junto ao Ministério da Educação, do FNDE, recursos para implementarmos esses projetos. Foi buscado apoio na administração municipal, na Secretaria da Saúde e nas demais secretarias, que todos estão colaborando para que isso aconteça da melhor forma possível. Orientações do pessoal da vigilância sanitária, para que a gente consiga seguir todos os protocolos. Enfim, em especial o apoio das direções de escola, que são quem está colocando a escola para funcionar no momento. Para o primeiro momento, a educação infantil, nas 3 escolas municipais que oferecem, será mantida em turno integral. A criança chega de manhã e retorna no final da tarde para suas casas. Para o ensino fundamental, a proposta seguirá de um modo um pouco diferente e ela será apresentada na próxima semana para as famílias, para os pais responsáveis, para iniciarmos a organização da escola em especial, porque é a Mateus Dal Poço que vai funcionar do 1º ao 9º ano, e organização das turmas também. Essa questão de como ele vai acontecer, o que a gente está orientando? Que não será da forma como estávamos acostumados. O que a gente gostaria que a família viesse para a escola, conhecesse o que a direção tem a propor, conhecesse quais seriam as regras, enfim, para nós conseguirmos manter as escolas funcionando com qualidade, com cuidado com os nossos profissionais, com todos que estiverem aqui, com esse aluno que vai para suas casas de volta no final do dia, no final do turno de aula. Então, tudo precisa ser muito bem organizado e pensado para que ocorra da melhor maneira possível. Que tenhamos sucesso nessa retomada, embora diferente do que estávamos acostumados, mas que a gente consiga colher bons frutos. E também que consigamos oferecer
a educação de qualidade que a gente sempre ofereceu nas escolas municipais. Isso graças aos profs, muito dedicados, com formações adequadas, que sempre dão o melhor de si para que tudo dê certo. Depois de vários encontros que iniciaram lá nos primeiros dias do mês de janeiro, da Secretaria da Educação com a Secretaria da Saúde, nós, escola, iniciamos os preparativos. Então, a vigilância sanitária veio, visualizou todos os espaços, fez a medição, a gente usou fitas para fazer a marcação, com todo o distanciamento. Trabalhamos muitos dias para preparar e deixar tudo organizado para que eles viessem com segurança. Também foi feita uma formação com o pessoal do posto de saúde para as monitoras, preparando elas para o retorno, para que tenham segurança e saibam como agir na hora que as crianças apresentarem, né, algum sintoma ou, quem sabe, que não seja relacionado ao Covid, mas que a gente possa atendê-los com segurança. Sim, nós preparamos uma entrevista, os pais tiveram um período para vir até a escola, foi explicada toda a proposta, né, do que iria acontecer nesse ano, e a gente, com essa entrevista, o que a gente quer? Que os pais nos ajudem, colaborem, pensando no bem de todos, porque a escola sozinha não tem forças para fazer tudo o que é necessário. Os protocolos, eles são vários, a gente quer cumprir da melhor forma possível e para isso contamos com o apoio de todos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região.
Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando para o nosso último bloco dessa manhã do Conecta News, que conta com o apoio de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carne, Universidade de Caxias do Sul, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Rede Autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dionet Telecom. Beto Guidini, o Bloco da Saúde agora. Isso mesmo, Tiago. Mas antes vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima foi de 17 graus durante a madrugada e a máxima poderá chegar aos 24 graus. Agora, neste momento, estão fazendo 22 graus aqui em Nova Prata. E nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região, Tiago. Começamos por Nova Prata. Nova Prata são 97 casos confirmados. Casos novos foram 11, óbitos confirmados 16. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 20, casos curados 97, em isolamento 20, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, casos confirmados 295, casos ativos 16, pacientes curados 278 e óbitos foram 1. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 36, casos confirmados 981, casos hospitalizados 8, óbitos foram 7, casos em isolamento e monitorados 186. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 92, casos recuperados 1.552, óbitos foram 14, hospitalizados 4, em outros hospitais 2 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 659, curados 648, óbitos foram 6 óbitos. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 14, novos casos 4, curados 370, hospitalizados 3 e óbitos foram 4. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 4, casos isolados 15, casos hospitalizados 1 e óbitos foram 4, Tiago. Muito bem, Beto Guidini, já que estamos aí na página dos boletins epidemiológicos, as informações da saúde, segunda-feira é dia de plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler falando sobre as informações do Covid-19 aqui no município de Nova Prata. E um parênteses, né, Beto, tem que dar os parabéns para o Dr. Guilherme
porque ele está de aniversário hoje e ontem ele foi pai pela primeira vez, né? O filho dele nasceu no dia de ontem, então parabéns em dobro para o Dr. Guilherme. Parabéns, doutor Guilherme. Agora são 9 horas e 17 minutos. Toda semana trazemos o Dr. Guilherme com informações sobre os casos de Covid-19 em nosso município. Vamos conferir essa matéria. E na sequência a gente retorna com as notícias da política e atualidade para você, sem intervalo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da vacinação em Nova Prata, que é referente às doses, né, da Oxford, que foram doses enviadas do governo do estado nessa semana. Essas doses foram direcionadas para a vacinação das pessoas que ainda estão atuando na linha de frente do Covid. Ainda não temos doses de vacina para direcionar aos idosos. A gente vê bastante pessoas perguntando sobre quando que vai ser vacinado os idosos. A gente fez recentemente uma solicitação do número de idosos acamados, que foi enviada até no site do município, no Facebook, para que as pessoas fizessem esse cadastro. Praticamente toda a população que tinha pessoas acamadas e domiciliadas e também deficientes compareceram. Mas esse levantamento foi um levantamento solicitado pela 5ª Coordenadoria de Saúde, para já ter esse dado previamente, para já ver para que setores da vacinação eles vão direcionar. Eles estão fazendo levantamentos, então a gente não tem ainda um dia certo para fazer a vacina para as pessoas. Assim que nós tivermos as vacinas para fazer aos idosos, vamos divulgar amplamente. Então as pessoas estão todas ansiosas para serem vacinadas, para que os vovôs possam ter uma vida melhor, e nós também queríamos deixar claro que nós também estamos loucos para vacinar essas pessoas. Estamos aguardando. Assim que for destinado pelo governo do estado e a 5ª Coordenadoria, a gente vai avisar. Então, para as pessoas ficarem tranquilas, a gente não vai atrasar um dia sequer esses avisos. Também a gente gostaria de comentar que essa semana a gente teve um aumento do número de casos da doença do Covid, todos os dias com números acima de 10 casos novos, teve até um dia que foi 18. O número de internações no hospital também aumentou, passando a em torno de 6 casos internados. Lembrando que na semana anterior eram bem inferior os números, tanto de casos novos, como também de pacientes internados. Lembrando que a Covid, quanto mais casos nós tivermos, quanto mais pacientes a gente tiver sobre a doença, maior será o número de pacientes que vão apresentar complicações, internações em UTIs e outros hospitais maiores, o que torna o risco dessas internações muito maior. Então, lembrando que essa semana também a gente colocou no boletim a bandeira que a gente está tendo, que foi adotada a bandeira vermelha da Serra Gaúcha, com algumas alterações. Então, os setores que tiverem dúvidas podem ligar para a vigilância do município para esclarecer essas dúvidas referente ao que pode ser aberto, aquilo que pode ser feito dentro das normas da vigilância. Não é uma bandeira vermelha do Estado, ela tem modificações que essa bandeira feita para a Serra Gaúcha permite. Tá? E alguns tipos de eventos também não estão sendo permitidos, mas isso foi decidido no comitê que é feito na reunião, que foi feita uma reunião extraordinária para decidir sobre o decreto do município. Então, esse comitê da Covid tem vários integrantes da sociedade que decidem, pensam baseado nos dados, baseados nos números e nos eventos que estão acontecendo a nível nacional. Então, é uma decisão que é tomada em conjunto num grupo. Tá? Então, só para avisar que vai ser colocado também essa bandeira, e hoje nós estamos nessa bandeira vermelha da Serra Gaúcha, que é um pouquinho diferente. Eles vai aparecer no mapa lá do estado, bandeira laranja, mas o nosso vai estar com a vermelha da Serra, que é um pouquinho diferente, mas tem os critérios todos definidos. Então, a gente gostaria de agradecer a todos pela colaboração, né? Nova Prata hoje está com uma taxa de letalidade da doença de 0,77%, que é uma das taxas mais baixas que a gente tem na região, e inclusive dos municípios do porte de Nova Prata também, pelos cálculos que a gente andou fazendo, é a menor de todas. E isso reflete os cuidados, reflete, mesmo com dificuldades, mesmo que não sejam
todos colaborando, mas no geral a gente está conseguindo manter a doença longe daquelas pessoas de risco. Então a gente tem que agradecer a todos, os empresários, comerciantes, os cuidadores, as familiares que se desescabelam às vezes para tentar manter seus entes queridos afastados da doença. É um ano de muito sacrifício, que com certeza vai ficar para a história aí de todo mundo. Uma boa semana para todos, bom fim de semana e que tudo se corra bem aí. Obrigado. Muito bem, você conferiu aí as informações da semana com o Dr. Guilherme de como anda a situação aqui no nosso município. E agora, Beto, vamos falar de política e atualidade, porque começam hoje as conturbadas e aguardadas eleições, tanto para o Senado como a Câmara. Brasília está em festa no dia de hoje. Agora são 9 horas e 23 minutos, Tiago. Segundo o portal G1, a eleição para o presidente da Câmara, nesta segunda-feira, opõe candidatos de Bolsonaro e Maia. Segundo a Câmara dos Deputados, que realiza hoje, segunda-feira, a partir das 19 horas, a eleição para a escolha do presidente que comandará a Casa no biênio 2021 e 2022, a votação será secreta e presencial. E 8 deputados estão na disputa, mas o número pode mudar, já que para o prazo das candidaturas serem oficializadas vai até às 17 horas. E os principais nomes da corrida são do líder chamado Centrão, Arthur Lira, que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, e o de Baleia Rossi, candidato atual a presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenta emplacá-lo como seu sucessor. E nas fofoquinhas dos entremeios que saem de Brasília e nos fuxicos que estão acontecendo nesse momento, a informação que nós recebemos é que Rodrigo Maia ficou literalmente pistola, Beto Guidini. Sabe por quê? Fale-nos. Porque o partido dele, o Democratas, resolveu apoiar o candidato da oposição, né? Arthur Lira. Ele ameaça deixar o partido e também ameaça receber e dar prosseguimento aos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa está em jogo nessa eleição da Câmara dos Deputados e a gente não faz nem ideia do tamanho que está sendo colocadas as peças na mesa nesse momento, né? A eleição começa hoje e não é só na Câmara, porque o Senado também vai fazer a votação para o seu novo presidente. Pelo portal G1, Pacheco chega ao dia da eleição com o apoio de 10 partidos e Tebé, que é outra senadora, aposta nas dissidências, né? O senador pelo Democratas de Minas Gerais atraiu o apoio de Bolsonaro, Alcolumbre e até legendas de oposição. Alianças influenciam a definição dos lugares da mesa diretora. Então, de um lado, Rodrigo Pacheco e do outro, a senadora MDBista Simone Tebé. Ainda temos outros senadores que concorrem, mas sem reais chances de ganhar, como, por exemplo, Lazier Martins, senador aqui do Rio Grande do Sul, que lançou candidatura em forma de protesto, Beto Guidini. Isso mesmo. E agora, seguindo com nossas informações, segundo a Agência Brasil, o Ministério confirma a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. O Ministério da Saúde confirmou, na sexta-feira, a opção de compra de mais 54 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. E também em vídeo divulgado pela assessoria do Ministério, o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, comunicou o posicionamento e declarou que haverá esforços para agilizar o registro definitivo do imunizante. E seguindo pelo CNN Business, ó quem teve que dar o braço a torcer. Tu lembra daquele pessoal que disse que não ia adotar o 5G chinês, Beto Guidini? Lembro. Esse pessoal teve que se dobrar e o governo federal atende a China e não vai excluir a Huawei do leilão da 5G. A portaria com as diretrizes serão publicadas nesta semana pelo Diário Oficial da União. Com a decisão, o Palácio do Planalto atendeu uma das principais reivindicações chinesas em um momento em que os dois países se reaproximam. O país asiático ajudou o Brasil na tentativa de acelerar a exportação de insumos para a produção de vacina, na medida em que o Brasil passa a aceitar a vinda da Huawei para a rede 5G. E segundo o portal da CNN Brasil, o embaixador da Índia agradece Brasil e prevê parceria como, abre aspas,
definidora do século, fecha aspas. O embaixador da China no Brasil, Suresh Reddy, enalteceu nas redes sociais a parceria entre os países, que na visão dele será uma das definidoras deste século. A mensagem foi escrita em resposta a Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. E, Beto, olha essa informação. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a postura do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, na condução da crise sanitária no Amazonas. A Procuradoria-Geral da República viu possível omissão e pediu abertura de inquérito. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, autorizou. E a Polícia Federal vai marcar data para depoimento do ministro Pazuello. E segundo o portal Petrus News, a Justiça Federal proíbe caminhoneiros grevistas de bloquear a BR-101. A Justiça Federal do Rio de Janeiro pediu uma liminar que proíbe caminhoneiros que pretendem participar da manifestação nacional contra o aumento do PIS/COFINS sobre o óleo diesel, agendada para hoje, segunda-feira, dia 1º, de bloquear a BR-101. Eles estão impedidos de obstruir, mesmo que parcialmente, a rodovia e de praticar atos que prejudiquem o tráfego de veículos na via. Beto, para a gente encerrar, vamos encerrar com uma boa notícia? Vamos. Olha só, aqui notícia interessante pelo portal Litoral na Rede. O litoral gaúcho tem um registro raro da maior desova de espécie de tartaruga marinha. Uma tartaruga de couro fez o ninho em uma praia em Arroio do Sal, em uma área aí de veraneio, né, onde as pessoas acabavam transitando. O local foi isolado e é muito raro que esse tipo de tartaruga, que tem um tamanho considerável, né, consiga aportar aqui na região sul. Ela tem em 18 anos de pesquisa aí do Seclimar, constataram apenas 4 casos de desova nas praias gaúchas. Então, uma boa informação para a gente encerrar, né? Muita gente está escolhendo o litoral do Rio Grande do Sul por questões de economia, de trânsito. Agora as tartarugas também estão vindo para cá, né? Aliás, talvez possa ser, né, Beto? Porque o número de pessoas na beira-mar também diminuiu nesse verão e os animais podem tomar conta e se sentir mais à vontade. Muito bem, Thiago. Agora são 9h29. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta News é muito nossa. Um bom dia e até lá.